Essa é a interpretação de uma blusa em malha, até 2% de elastano. Pode ficar entre 2 a 5% de elasticidade. O tipo de malhas recomendados são moletinho, viscomoletinho, meia malha, entre outras, que tenham o mesmo aspecto. É uma blusa simples, com um decote redondo e a manga curta com um detalhe vazado. Vai ter a opção da manga normal ou a manga com detalhe vazado. E vamos começar. Tendo em mãos a base malha, costas e frente, que eu tenho aqui. Você pode fazer no papel ou no computador, no Valentina. Vou começar pela base costas. Ponto a uma distância sobre a linha. Do ponto 51 ao 52, que é o ponto do ombro, eu vou abrir 5 centímetros. Do ponto A para baixo, 270 graus, eu vou descer 4 centímetros. Refaço a curva. O ombro eu vou deixar no mesmo local. E vou baixar a cava. Vou baixar 2 centímetros. Aqui no busto, fazer uma linha aqui. Ele tá com 28 centímetros. Eu tenho 110 de busto e 1/4 da medida seria 27,5. Ele tá com 28. Tá bom, não precisa mexer. No caso, ficou meio centímetro a mais de folga, mas ainda ficaria, ficaria folgado até, não, que eu já fiz essa peça, provei e ela ficou folgadinha, ficou boa. Aqui no quadril, eu vou colocar a mesma medida da base, que é o quadril dividido por 4 menos 1, eu vou adicionar esse comprimento da linha, comprimento atual, mais 1,5 centímetro. E vou refazer, aqui eu já vou deixar com a linha preta, com traço, e vou refazer a lateral com a curva simples, clicando no ponto que eu baixei da altura da cava até o quadril. Para fazer essa linha, eu vou fazer como se fosse uma reta. Uma ponta da alça em direção à outra ponta, reta. Daí eu aproximo aqui a tela para ficar melhor para mim, para visualizar melhor no caso. E vou pegar essa alça e virar pra cá, em direção à linha da cintura. Porque não é uma peça cinturada, é uma peça soltinha no corpo, mas eu não quero que tenha volume aqui na parte do busto. Eu até poderia deixar ela mais assim. E baixar aqui, que ficaria bonito também. Tá. Aqui eu vou refazer a linha do ombro, ponto 63 ao 52, e vou traçar a cava. Eu vou usar esse ponto 44 como apoio, caminho curvado. Enter. Isso. A base costas
tá pronta. A base não. O modelo da blusa das costas está pronto. Vou fechar aqui. Vou ver os pontos que eu preciso colocar de novo, que é o ponto do quadril. Posso pôr o ponto da cintura. Posso pôr vários pontos aqui que... Ah, tá. Antes disso, eu tenho que criar o grupo, né? Eu vou criar o grupo de visibilidade. Esse aqui é a linha da base malha costas. Selecionar todos. Enter. 2E, blusa, costas. E vou colocar um underline na frente para ele subir, para ele ficar aqui, ó, como primeiro. Agora eu vou reaver os pontos que estão faltando. 2E. 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 Apago. Aqui eu fecho o ponto que com a linha. Clico com o botão esquerdo e com o botão direito, na verdade, adiciono ao grupo. Pronto. Aqui é uma possibilidade de marcar a cintura. Eu venho aqui em ponto de intersecção entre curva e eixo, clico sobre essa curva, clico no ponto da cintura, pressiono o Shift para ele fixar o ângulo e ok. Aqui eu vou deixar em uma linha pontilhada. Pronto. É que quando coloca direto aqui, ó, quando passa o mouse por cima não aparece a medida. Tem que clicar no ponto para ver a medida, mas nem todas as vezes dá. Então eu prefiro fazer a linha depois para poder enxergar a medida. Mas eu vou deixar assim. Essa é a base não, essa é a blusa, as costas da blusa que nós vamos fazer. Esse ponto aqui que foi novo eu vou colocar no grupo. Fechei, ó, limpei a tela. E agora eu vou fazer a frente. Pego a base de malha frente. Eu vou abrir aqui no ombro o mesmo tanto que eu abri atrás. Eu até posso usar essa referência aqui, 51,63. Eu coloco o ponto a uma distância sobre a linha, 53,62. Comprimento das linhas, 51,63, 5 centímetros. Ok, aplicar. Do ponto A para baixo, eu abri no meu decote 11,5. Crio uma curva simples para o decote frente, bem redondinho, ok. E aqui eu vou compartilhar a frente com a mesma linha das costas. O que eu vou fazer? Eu vou ocultar a base malha frente, seleciono o que tá na tela, que só é a curva do decote, Enter, e coloco underline, 2E, blusa, frente. Ó, ok. O ponto da cintura, eu vou adicionar o grupo blusa frente do quadril, da cintura, essa curva, o ponto da altura da cava e o ponto do ombro. Vamos ver se eu esqueci alguma coisa.
refaço a linha aqui da frente, coloco no grupo, coloquei errado, Ctrl Z. Blusa frente. Aqui também eu coloquei errado. Eu peguei o ponto das costas. Vou remover do grupo, blusa frente. Preciso pegar o ponto do ombro da malha frente, que é esse aqui. Adicionar o grupo, blusa frente. E aqui, eu não vou usar esse ponto como referência na frente. Eu vou fechar aqui, faço a linha, coloco pro grupo. E eu vou fazer esse ponto assim, do final do ombro, da frente, até a altura da cava. Esse ponto da altura da cava. E daí eu venho aqui, ponto intermediário entre dois pontos, do 70 ao 62, e divido por 3. Aplico. Vou dar uma olhada como ficou. Tá bom. Eu vou deixar ele como ponto de apoio. Caminho curvado. Aqui, ó, eu deixo essa bolinha aqui, ó, encostando na linha, e essa bolinha aqui encostando na linha. Aqui eu deixo ele bem retinho, seguro o Shift para manter o ângulo. E eu acho que tá bonita essa cava. Então, aqui a frente tá pronta. Só falta colocar isso aqui no grupo. Não dá pra fazer assim, ó, e colocar no mesmo grupo. Tem que colocar um por um. Clica. Frente. 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 Pronto. Ok. A blusa está pronta. Agora vamos para a manga. Eu vou criar um ponto a partir de A, para a esquerda, para a direita, aliás, com 50 centímetros de distância. Pode ser mais ou menos, depende do tamanho do molde. Eu quero que, na verdade, eu vou botar mais. Eu vou colocar 90 centímetros. Porque a manga, isso aqui é a metade da manga. Tá, 80 centímetros. Pronto, para eu conseguir enxergar. O que eu quero enxergar é a linha, a curva da cava, os pontos da cava, para poder fazer a manga. Vou começar com o ponto a distância e ângulo nesse ponto que eu criei para baixo. Eu vou usar esse pontilhadinho aqui para ser perceptível a altura da cava. A altura da cabeça da manga, aliás. Vou usar essa medida, comprimento das curvas, 52 a 65, que está aqui, mais 62 a 65, que está aqui. Eu coloco entre parênteses essa soma da cava. Eu gosto de deixar assim para ficar melhor, porque funciona sem colocar, mas eu prefiro colocar. Então, eu vou dividir por 3, e essa é a minha altura de cava. Depois, talvez eu precise mudar. Geralmente precisa mudar, então eu vou deixar assim. Ok, pronto, essa é a altura de cava. 73 para a direita, eu vou colocar metade não. Eu vou voltar aqui, 73, vou copiar isso aqui que eu fiz para a altura de cava, só para eu não precisar fazer de novo. Vou para a direita. E vou fazer ela dividido por 4
é a soma da cava frente com a soma das costas, dividido por 4, vezes 3. Essa medida aqui que eu quero. Coloco mais um parênteses, entre parênteses, final, dividido por 2, porque vai ser metade para cada lado da manga. Então, deu 18,6, ok? Aplicar. Essa medida 74 eu quero passar para o outro lado. Tem duas formas de fazer. Eu posso vir aqui, ponto a distância em ângulo, e colocar o comprimento da linha 73, 74, ok? Aplicar, veio para cá. Ou eu posso fazer rotação de objetos. Clico no rotação, clico no 74, clico Enter, clico no ponto 73 e giro. Eu seleciono, seguro o Shift para segurar ele no ângulo que eu quero. Ok. No caso, ficaria o ângulo 180. Ok? Ó, o ponto no mesmo local. Tanto faz o jeito de fazer. Eu vou apagar esse aqui, porque eu gosto de fazer do jeito como eu fiz. Tá. Agora, eu vou pegar o ponto a uma distância sobre a linha, do 74 para o 73. Eu vou pegar esse comprimento das linhas, comprimento atual, dividido por 6. Aplicar. Aqui eu vou fazer todos eles, cada um, esse aqui também é a mesma coisa, dividido por 6. Porque se precisar mudar, dá para mudar depois. Esse é um dos jeitos de fazer manga, é uma das formas de fazer uma manga. Aqui eu vou pegar o ponto 75, 77, que é a parte das costas, eu vou mostrar. Essa parte aqui eu considero a da frente e essa aqui é a parte das costas. Eu já testei essa manga, ela funciona, tá? Esse jeito de fazer tá no livro do MIB, Modelagem Industrial Brasileira. Eu vou pegar o comprimento da linha, 75, 77, vezes 2. Aplico e 72, 78. Comprimento da linha, 72, 78. Ok? Aplicar. Aqui é uma forma de referência, é uma linha de referência. Eu vou colocar em pontilhado. Ó, esse é o esqueleto da nossa base manga. Como ele já está pronto, eu vou selecionar o grupo de visibilidade, seleciono tudo, Enter, e vou colocar base manga. Eu coloquei um underline porque eu quero que ele fique no topo. Ok. Ó, certinho. Caminho curvado, 75, 72, 74. Enter. Eu venho aqui com a alça e eu quero que essa linha curva encoste nessa reta que foi criada. Nessa reta pontilhada, tanto a frente como as costas. No livro não especifica para fazer isso, mas eu gosto de dar uma entradinha. Uma entradinha assim é o suficiente para frente. Eu vou verificar o quanto tem a cava. As costas tá com 26, a frente com 23,5. 26 mais 23,5 dá 49,5. Então, se ela tiver 50 centímetros, tá bom. Ou a mesma medida. Tá com 53, ou seja, tá com 2 centímetros a mais. Eu venho aqui nesse ponto aqui de controle, de altura de cava, divido por, já tá dividido por 3, eu vou colocar menos 2. Refaço aqui. Deu 50,1. Tá bom. Pra mim está ok.
Então, a base de manga está pronta. A cava da base de manga está pronta. O que eu vou fazer agora? Ponto a uma distância sobre a linha. Eu venho aqui do ponto 72, passo pelo ponto 73 e eu quero descer 10 centímetros, que é o tamanho da minha manga curta. Opa, eu esqueci de colocar isso aqui. Eu venho aqui no comprimento das linhas, comprimento atual, mais 10 centímetros. Ok, pronto. Aqui, eu vou usar a medida da metade do meu bíceps, 73, 74, para definir a largura da manga. Ponto a distância e ângulo, 80, com ângulo 0. Eu vou usar a linha 73, 74 como referência. Menos meio centímetro. Não precisa escrever 0, pode ser 0,5, ok? Vou deixar em branco, pronto. Aqui eu vou usar o ponto de rotação. 81, Enter, 80, Shift, ângulo de 180, ok. Venho aqui, clico. Aqui eu posso colocar em preto. Não, fiz errado. Assim. Pronto. Daí eu tenho essa medida, ó, 36. Deu 36 centímetros de bíceps. E aqui tá com 37. Pra mim, pro meu corpo, não funciona essa manga, porque eu tenho o braço mais, assim, é maior do que o comum. Então, eu preciso fazer outro tipo de manga. Mas se você tem o braço que encaixa nessa medida, no meu caso é um molde GG, para minha cava, esse tamanho de manga não funciona. Ela fica muito apertada. Então, eu quero dar folga nessa manga. Porém, para alguém que o braço é mais estreito, vai ficar bom. Que o bíceps é mais estreito, vai ficar bom. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou desligar aqui a base manga, vou vir aqui no olhinho e vou salvar como manga. Daí eu preciso dos pontos dela. Adicionar o grupo manga. Manga. Esse ponto aqui eu não vou colocar, porque eu vou fazer pontos de apoio para os piques. O que eu venho aqui? Segmentar caminho curvo. E eu vou usar a medida das costas, da cava das costas para o ombro, do 52 ao 65. Então, eu venho aqui. Eu cliquei em segmentar caminho curvo, clico na manga, na cava, né, da manga, clico. Comprimento das curvas, 52, 65. Essa é a medida que eu quero um pique, ok? Ó. Então, ele não tá alinhado com o ponto do meio da manga, porque esse é o ponto do ombro que foi deslocado. E aqui eu quero um ponto na frente, para indicar que é a frente da manga, porque senão, olhando assim, não dá para saber qual é a frente e qual é as costas. Qual lado é a frente e qual lado é as costas. Então, do ponto 71 ao 65 é a medida que eu quero colocar aqui. Então, de novo, segmentar caminho curvo, clico. 71. Não é 71, é outro número. Tá, comprimento das curvas, deixa eu ver, 71, 65. É aqui, ó.
do ponto 62 ao 65, ele é um caminho curvado. Então, ele é 62, 71, 65. Então, ele é o segundo segmento, porque ele tá em... Ele vai da esquerda para a direita, de cima para baixo. Essa é a medida, porém, home, vou voltar para o início e vou colocar uma fórmula. Eu vou colocar o comprimento da curva, comprimento atual, menos esse segmento aqui, que é o 71,65. E deu erro, porque eu botei errado. Delete, comprimento atual, menos. Pronto. Agora deu certo. Aqui são os pontos de apoio para o pique. Vou adicionar o grupo manga, manga. Pronto. A manga está ok. O que eu vou fazer agora? Salvar, né? Ctrl S. Eu vou criar uma curva simples para eu poder abrir essa manga para quem tem o braço maior. No meu caso, a largura do meu bíceps é 39. Deixa eu voltar aqui. E ver se isso aqui tá... tá ok. Vou colocar outra cor, tá verde. Meu bíceps é 39. Essa manga tá com, na parte aqui bem rente à axila, tá com 37. E no bíceps tá com 36, ou seja, vai ficar apertado. Aqui eu coloco bem certinho. Verde, ok. E aqui, daqui pra cá. Verde também. O que que eu vou fazer agora? Eu vou pegar, salvar de novo, né? E vou mover, vou rotacionar um objeto. Vou clicar, clico aqui no verde, ó, seleciona só o verde. E Ctrl 74, que eu quero o ponto 74 e essa curva da direita verde. Aperto Enter e clico no ponto 82, que vai ser o meu ponto de apoio para girar. Ele tá girando, ó. Clico e eu vou definir aqui 13 graus, porque 13 graus funcionou para mim quando eu testei essa base. Vou fazer a mesma coisa do outro lado, rotacionar, clica na curva, clica no ponto, e aqui eu coloco menos 13 graus. Ok. Aqui eu volto para minha base manga, que eu quero a metade do meu molde. Eu vou criar um ponto à distância e ângulo para cima 1 centímetro. Poderia ser mais ou menos, mas eu vou testar com 1 centímetro. Aqui eu vou criar um novo grupo. Esse grupo aqui vai ser o grupo do... Eu vou colocar move manga mais. Porque eu vou chamar a outra de manga, a outra manga que eu fizer de manga mais. Quer dizer que ela é maior. Ok. Caminho curvado. Clico, clico, clico. Aqui eu vou deixar ele bem parecido com essa curva. Isso. Verificar a cava, 50 centímetros de comprimento. Tá bom? Até aqui eu posso deixar ela bem como foi aberta aqui.
50,1 centímetro. Tá bom. Desliguei aqui. Vou salvar como manga mais. Aqui eu vou adicionar o grupo manga mais. Ah, eu coloquei manga mais, ele foi lá pra baixo, ó. Clica com 2 vezes em cima, home, underline. Porque eu quero que essa manga fique do lado da outra. Manga mais. Pronto. São essas medidas que eu quero. Aqui, volto lá, né? Volto, porque eu quero pegar essa medida aqui, da base da manga. Eu quero pegar a medida 72 até 80. Por isso que eu preciso voltar e enxergar saber qual é o número. 72,80, que é o comprimento da manga. Pego esse ponto aqui. Cadê a... Aqui. Esse ponto aqui. Comprimento da curva. Da curva não, das linhas. 72,80. 24,5. Esse é o comprimento da minha manga. Aplicar. Posso ocultar esse número. Antes de ocultar esse aqui, eu vou usar a base da manga novamente para fazer essa lateral aqui, ó. Vou pegar essa ferramenta, ponto ao longo da perpendicular. Clico aqui no ponto da lateral da manga até o centro do ponto da base da manga. Para dizer o quanto eu quero aqui, eu vou usar a medida que ficou entre 73 a 80, que é da base da manga, que é, no caso, a primeira manga que foi feita. (73,80) tá com 10 centímetros. E eu vou colocar -1, porque ele vai ficar curvado. Aplico, ok. Agora eu posso desligar a base da manga e deixei só a manga mais, que é a manga plus no caso. Vou rotacionar aquele ponto que foi criado, 86, enter. Na verdade, antes eu falei para usar a ferramenta rotacionar em linha reta, mas na verdade eu sempre uso essa aqui, ó, espelhando objetos através do eixo. Eu usei a ferramenta que eu normalmente não uso, é essa aqui que eu uso. Clico em 86, enter, e foi para lá. Eu uso aqui eixo vertical ou horizontal. Se o ponto foi para onde eu quero, tudo bem, se não é porque eu tenho que mexer aqui, ó. Mas do outro jeito também deu, só agora não deu porque como a manga tá mais curvada, ele sai do eixo. Aqui eu tenho que colocar a linha, e aqui eu vou colocar uma curva simples, da direita para a esquerda. Aqui eu vou usar esse ponto como referência para a alça. Assim. Agora, pontilhadinho aqui pra gente poder ver. O meu bíceps está com 46,8 e a parte do bíceps rente à axila tá com 42,7. Ou seja, agora tem a folga que eu preciso. Eu vou criar os pontos para essa cava, igual eu fiz antes, e eu vou usar a mesma referência, ou seja, eu vou lá
no meu molde da manga, vou clicar no ponto 82, vou copiar, venho aqui segmentar caminho curvo, clico, e isso às vezes acontece. Quando acontece isso, como você salvou antes, você volta ao arquivo, porque se voltar no Ctrl Z, ele não funciona. Então, o que eu faço? Fecho, não salvo. E volto aqui. Porque isso às vezes acontece. E eu não sei o porquê. Eu acho que é um bug. Vou de novo. Já tá salvo, eu vivo apertando o Ctrl S para salvar por conta dessas coisas, possíveis bugs. Vou lá, volto na manga, clico no ponto 82, Ctrl C, segmentar caminho curvo, clico, comprimento, copia. Copia não, cola, aplicar. E o ponto 83, Ctrl C, de novo, segmentar caminho, aplicar. Escondo a base da manga. E agora eu vou colocar tudo que eu não tinha colocado no grupo do Manga Mais, que é o Manga Plus. Vou adicionar o grupo. Vamos ver se eu esqueci algum. Pronto. O Manga Mais está pronto. No caso, esse é uma manga para um bíceps maior. A de cima é essa aqui, que está embaixo, no caso, é a manga comum. Uma manga para um bíceps normal, assim, mais comum, não normal, mais comum. Tá. Para fazer a manga vazada, para qualquer tipo de braço, eu vou usar a Manga Mais, porque ela vai ficar com o efeito que eu quero. Eu quero que a parte de baixo da manga fique mais caidinha e tenha uma abertura como se fosse um evasê. E daí ela vai ficar um vazadinho aqui no topo da manga, dando a impressão que a manga foi cortada. Impressão não, porque realmente foi o que aconteceu. A manga é cortada e a malha cede, desce. Vamos lá. Ctrl S, né? Eu venho aqui na cava e eu tenho uma medida que eu gosto. Eu baseei essa medida no meu próprio corpo para que não fique aparecendo muito do meu braço. Eu quero que ele esconda aquelas partes onde tem as gordurinhas aqui da cava. E eu não quero que ele fique num lugar assim que apareça o sutiã ou algo assim, ou que fique muito aberto. Eu quero que ele fique mais fechadinho. Então, para essa medida, para mim, deu 12 centímetros. Tanto na frente como nas costas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou marcar esse ponto. Segmentar caminho curvo. E eu vou marcar 12 centímetros. Aqui também, segmento à frente com 12 centímetros. Esses são os pontos. As costas 89, a frente 90. Ctrl S, né? Sempre salvando. E eu venho aqui, ó. Essa aqui é a parte das costas. Essa é a parte da frente. Eu vou começar pelas costas. Eu vou segmentar o caminho das costas. Do 52 ao 89. Comprimento das curvas. 52, 89. Aqui, 12 centímetros. Ok. Pronto, ele criou um ponto. Aqui, eu vou colocar ponto, a distância e ângulo, 91. E eu fixo o ângulo assim.
315 graus. E coloco 1 centímetro. Agora eu vou encontrar o ponto da frente, 90, 62, Ctrl S, né? Eu coloco o comprimento atual. Tem que procurar. Menos 90, 62. Ok, aplicar. E é o ponto 93. Venho aqui, ponto a distância e ângulo, seguro o Shift para dentro da manga, nessa posição aqui, 225 graus, 1 centímetro. Aplicar. Eu faço essa entrada para não ter folga na manga, senão fica com folga. Eu vou subir esse ponto, Ctrl S. Aqui eu vou voltar lá para o meu Move Manga Mais, para eu ter esse ponto aqui, ó, do meio. Porque eu quero dizer, eu quero usar esse ponto como referência. Eu vou usar ponto a uma distância sobre a linha, do 84 até o 85, e eu quero que essa medida, comprimento das linhas, comprimento atual, dividido por 3, dá 8,1. Deixa eu ver, 2,8, 3,1. 3,1, 7,9. Essa vai ser a medida da parte de cima da manga. Ok. E esse vazado, ele não vai ficar rente a esse ponto, ele vai ficar um pouquinho para baixo. Então, eu coloco ponto a distância e ângulo para baixo, vou colocar 0,8, que são 8 milímetros. Pronto. Vou fechar aqui, esconder. E vamos traçar as curvas necessárias. Primeiro, uma curva simples do ponto 7,5 até o 9,2. Eu mantenho essa proporção aqui, aqui eu vou deixar assim, com a bolinha no meio. E eu vou mudar a cor para ficar melhor. Aqui do 94 até 74. Assim, azul, foi direto, pronto. Ctrl S. Agora a parte de cima, caminho curvado, 92, 87, 94. Aqui eu deixo ele mais ou menos rente, como se fosse uma reta com o de baixo. Shift para alinhar o ponto e assim, ele vai sair um pouco da curva da manga, ele vai tirar um pouco de tecido. Isso. Azul. Venho daqui, do 94, 95, 92. Alinho aqui, vejo como fica melhor, clico, azul. E de baixo, como eu vou decalcar o molde do 92 para direção e da esquerda para a direita, e ele vem assim, desse formato, tipo um relógio, embaixo também, ele vai vir daqui para cá, para cá. Então, a curva vai ser ao contrário, 92, 96, 94. Aqui eu deixo eles bem rente, para ficar fechadinho. E aqui eu não posso deixar muito picudo assim, ó, senão fica estranho. Eu tenho que deixar ele mais aberto.
mais fechadinho aqui, onde elas vão se encontrar, e mais aberto aqui, para não ficar um bico. Clico, azul. Pronto. A manga vazada tá pronta. Eu só vou mostrar como decalcar o molde até a parte de imprimir. Daí já termina esse molde. Essa parte da manga, vou selecionar o grupo de visibilidade, Enter, manga vazada. Pronto. A parte que eu preciso embaixo. Deu. Ah, faltou um ponto, faltou 2 pontos, na verdade. Faltou esse aqui. E esse. Pronto. Aqui está a manga vazada. Ctrl S. Na verdade, eu esqueci da gola. A gola poderia ser do jeito como está aqui, passar um viés com um aparelho. Poderia ser qualquer aparelho, a largura que você tiver. Aparelho de 3 vira 1, geralmente eu gosto de usar, ou 4 vira 1, com 2 agulhas. Que daí, no caso, você corta uma tira e passa na máquina galoneira com um aparelho. E não precisa de margem, porque ele vai ficar com essa medida. Mas eu vou fazer uma golinha bem estreitinha. Eu fiz ela com mais larga, mas eu não gostei. Eu vou subir aqui 10. 10 é um número aleatório, só para eu iniciar minha gola. Eu vou fazer uma gola de 1 centímetro de largura. Então, eu vou subir e vou dizer que eu quero ela com 2 centímetros, porque ela é dobrada. Para determinar qual é a largura da gola, eu quero que ela tenha 5% a menos do que o meu decote. Então, do ponto 97 para a direita, em ângulo 0, eu vou usar o comprimento do decote, que é o comprimento das curvas. 6463 mais 6968 vezes 0,95, que quer dizer menos 5%. Ok. Ok. Ponto a partir de x e y de 2 outros pontos, clico 99, 98. Aqui eu faço um ponto intermediário entre os 2 pontos. Só para dar uma entradinha aqui, com ponto a distância e ângulo, vou entrar meio centímetro apenas. Só para ficar um formato angulado, que fica melhor. Faço a linha que é necessária para determinar qual é o molde. E tá pronta a gola. É isso. Agora eu vou criar uns pontos para fixar o molde. Fixar, no caso, ponto intermediário entre 2 pontos. Para fixar o nome do molde e a linha. Eu fiz assim, ó. Eu coloquei entre esse ponto e esse um ponto intermediário. Aplicar. Entre esse ponto aqui, ok? É só um ponto, esse ponto não vai ser visível. E aqui, um ponto intermediário na base da manga. Não, na manga, no caso. Vou pegar daqui até aqui. Aplicar. Então, esse é o ponto da manga. E o ponto da manga mais. Fecho. O da manga vazada, eu vou precisar fazer 2 pontos. Um para a parte superior
e um para a parte inferior. Eu uso os pontos que estão aqui, eu quero que fique mais ou menos centralizado. Pronto. É só um ponto para centralizar o molde onde eu quero, ou a escrita no molde onde eu quero, e o fio. Essa parte está pronta. Vamos aqui, ferramenta de peça de trabalho, sempre da esquerda para a direita. Começo de cima para baixo. 98, 100, 102, 99, 97. Enter. Gola. Inserir ferramenta de pino. 103. Gola. Ok. Aqui, como eu já tinha feito o molde antes com essa base, eu vou deletar. Vou deixar o quadradinho e a gola. Aqui eu tô no traçado. Quando eu quero passar por moldes, eu venho aqui. Então, vou voltar, vou fazer a base das costas. 64. Aqui eu vou clicar nesse ponto 89, que é o ponto da minha manga vazada, que tanto serve para indicar que é a frente, como é o ponto da manga vazada. Costas. O pino. E aqui o caminho interno, se eu quiser, se a pessoa quiser. Pronto, as costas está pronta. Vamos para frente. Ferramenta de peça de trabalho. A frente tá ok. Pino da frente, pronto. Agora a manga. Vou começar pela parte de cima. Quero o ponto do ombro. E a parte de baixo. Aqui, eu esqueci de marcar um ponto para dizer que é a frente. Eu vou segmentar uma curva simples aqui. Comprimento da curva, das curvas. Comprimento atual, dividido por 3. Só para ter esse ponto aqui, que eu vou salvar no grupo manga vazada. Pronto. Ferramenta de peça de trabalho, novamente. Toda vez que eu esqueço alguma coisa, eu tenho que apagar o molde que eu fiz errado e fazer de novo. Manga. Aqui está. A
frente, a costas, a manga, a gola e o quadradinho para testar a impressora. Vou começar pelo quadradinho antes que eu esqueça. Aqui, ó, tem a ferramenta de união de molde, que você pode unir moldes, e a ferramenta de cópia de molde. Clica no quadradinho, clica. Vou fazer uns 3, pronto. E vamos colocar as margens de costura. Na dobra não vai margem, em todo o resto, 0,8 de margem. Aqui eu vou escrever um rótulo. Pequeno. Gola, tamanho GG. Rótulo da peça visível. Pino, 103. Fio. Como tem 2 centímetros de altura, eu vou colocar 2. Pino 103, ok. Aqui eu não mudei o tamanho lá, e acontece isso. Tu não consegue mexer, então sempre quando a peça é muito pequena, tem que vir aqui e colocar ele menorzinho. Vou botar 2 de altura e 5 de largura. Tá bom. Daí eu consigo mexer. Ó, pronto. O nome da parte, o tamanho e o fio. As costas. Deixa eu ver, tem alguma coisa estranha aqui? Ah, não tem nada estranho. Só porque tava em cima. Ponto 66, eu vou colocar 2 centímetros e pela simetria da aresta, da segunda aresta, o ângulo, pra dar aquela compensação de costura. Nesse caso aqui não apareceu nada porque ele tá bem retinho, mas depende do caso, dá bastante diferença. 2 e 0. E 0 aqui também. Rótulo. Os rótulos podem ser deixados salvos, prontos, fazendo 1 a 1. Tamanho GG. Costas, tamanho GG. Pino. Aplicar. Aqui poderia ser bem maior, né, do que 10. Vou colocar 20. Essa parte em amarelo não aparece na impressão, aparece só o que está escrito. A frente. Pela simetria da segunda aresta. Antes 2, depois 0. Rótulos. Tamanho GG. Ok. Pino. Fazer aparecer o rótulo. E aqui, nas costas, eu vou fazer um pique quadrado. E na frente eu vou fazer um pique em T. Pra
que a gente saiba qual é o lado das costas e qual é o lado da frente. Esse ponto 108 eu vou fazer um pique para determinar que é a frente, uma marcação interna. Esse daqui T e esse um quadrado. Esse um T, esse quadrado. E aqui o pique do ombro, que vai ser uma linha. Clica, pique, uma linha. Opções. Margem de costura, ponto 8. Aqui você pode passar um aparelho de viés, um viés no caso, e não precisaria deixar margem, ou virar. No molde que eu fiz, eu deixei margem de 1 centímetro e virei. Então, do 94, depois eu coloco 1 centímetro, ó, ele aumenta ali. E aqui eu coloquei da segunda aresta, ou é da primeira? Não faz muita diferença, eu vou botar da primeira aresta. E o 92, antes, 1 centímetro da segunda aresta. Pronto. Aqui, ó, o que aconteceu? Essa parte aqui do molde, quando eu coloco a bainha, ela fica cheia de pontilhadinhos. Por algum motivo, ele some quando eu faço isso. Eu não sei se isso influenciaria ou não, mas sempre quando fica tudo branco, eu ajusto alguma coisa. Eu volto ali, eu vou colocar por intersecção, comprimento. Vamos ver. Na verdade, eu vou deixar assim, porque eu não sei o que aconteceu. Mas ele vai funcionar. Se não, se caso não funcionar, eu não vi nenhuma diferença. Vou deixar pro comprimento mesmo, porque ele vai sobrar ali, mas daí é só cortar com a tesoura, né? Venho aqui no rótulo, editar modelo. Coloco 15. Manga superior. Tamanho GG. Ok? Rótulo. Largura 5, altura 5. E o fio 5. Pino. Ok. A manga parte de baixo. 86. 2 centímetros de bainha. Segunda aresta. 86 a 2 antes. 2 centímetros. Primeira aresta. Rótulos. A manga. Tamanho GG. Ok? Fio, sempre a mesma coisa. Do mesmo jeito, seguindo o mesmo modo, Ctrl S. Pronto. Agora vamos pro layout de impressão, que eu vou criar manualmente. Eu venho aqui no layout manual, criar. Ok. Venho aqui, layout, tiro o bordas grudenta,
porque eu não gosto que ele fique muito perto da margem, da borda da folha. Pelo menos não desse lado. Geralmente dá erro, pelo menos na minha impressora, né? Ângulo de 90, vou girar o molde. Aqui, antes de fazer isso, eu sempre arrumo aqui, ó. Eu coloco A4, exportação de PDF em mosaico, com a folha assim, de modo paisagem, e aumento a largura para aproveitar bem o espaço. Daí eu consigo fazer assim. E vamos ver se eu consigo colocar essa manga aqui dentro. Consigo. A gola. E esses quadradinhos de 4 centímetros. Eu não marquei que tem 4 centímetros, mas tem 4 centímetros. Daria para marcar o valor dentro dele, como foi feito com os moldes. Eu vou espalhar alguns aqui. Pronto. Venho aqui na folha, propriedades da folha, removo o comprimento não utilizado. E aqui no final, eu vou salvar, exportar layout. Coloquei aqui para o meu desktop e o nome do arquivo, 2E, blusa, manga, vazada, .pdf, PDF mosaico. Aqui tem várias formas, dá para exportar para vários tipos de arquivos. PDF mosaico, ok. Pronto, salvou. Fecha, vou abaixar. Tá aqui, ó. Ele vai abrir no meu navegador. Abrir. E aqui está o molde pronto para ser baixado, para ser impresso. 12 folhas. E é isso. Está pronto, completamente pronto, o molde da blusa com a manga vazada em meia malha. Na sequência, estou imprimindo o molde em uma impressora A4. As folhas são de papel ofício reciclado. Depois eu vou montar sobre uma mesa. A linha do centro-costas não saiu, porque eu coloquei muito próximo à borda. Sempre tem que deixar um espaço assim um pouco maior do que o normal no puzzle. Por isso que eu gosto de usar os quadradinhos também para medir, para não precisar fazer isso manualmente depois. Eu refiz as linhas todas em caneta, passei fita onde a cola não colou direito. E também eu esqueci de fazer a gola. Eu tive que fazer no papel depois, manualmente também. No caso, eu esqueci de colocar para imprimir, né? Eu fiz a gola, mas esqueci de colocar no puzzle. Recortando com a tesoura de papel, para papel, né? E depois da gola feita, está pronto para ser cortado. Agora eu vou mostrar para vocês como medir a elasticidade da malha
Essa é a meia malha que eu fiz a base, é só para comparação. Em 10 centímetros, quanto estica ao máximo. Na horizontal primeiro e agora na vertical. Ambas são bem semelhantes. Dá em média 20% na horizontal e 10% na vertical. Agora cortando o molde, começo cortando pelas costas. Ajusto bem para aproveitar bem a malha. Frente. A manga. Marquei os piques da manga. Agora eu pensei em fazer ela reta, mas daí eu achei melhor fazer enviesado porque ele é um pouco rígido, esse material que eu cortei a manga, a blusa. As partes cortadas. E aqui um modo de guardar os moldes, que quando eu descobri isso eu achei muito interessante e ocupa bem menos espaço. Envelopar e etiquetar. Comecei fazendo a bainha da manga, daquele recorte vazado. Eu fiz uma bainha de 1 centímetro. Fiz a bainha na galoneira. Mas você pode usar a máquina doméstica também para fazer. Se tiver uma máquina doméstica que consiga costurar malha e agulha dupla, fica igual. Eu coloquei eu não sei dizer o nome, mas é como se fosse um clipezinho para indicar qual é a frente. Já fiz a barra da manga também, com 2 centímetros. Eu uso um guia para não ficar rebarbas. E se por acaso ficar rebarbas, eu corto. Nesse caso, a parte de cima ficou rebarba, eu tive que cortar. Agora eu vou fixar. É uma maneira de facilitar na hora de costurar na overlock, que às vezes a máquina empurra. Eu deixei a parte de cima da manga por cima da manga de baixo, transpassando assim meio centímetro. Depois eu vou para a overlock, unir a gola, faço o pique para centralizar a gola na hora da costura. Arremato a lateral da manga, das mangas. E como essa gola é aplicada, eu fecho ambos os ombros e as laterais na overlock. Novamente, você poderia fazer na máquina doméstica, deixando um pouquinho mais de margem. E fazer um chuleado, que é com o ponto zigue-zague. Já vou colocar a gola. Essa gola eu testei ela um pouco maior, testei com 1,5 centímetros, mas eu não gostei no corpo, ficou muito larga. Eu preferi ela mais estreita, então depois eu vou mostrar eu desmanchando e fazendo ela novamente com 1 centímetro. E como essa parte eu fiz mais para testar, eu costurei ela assim direto na overlock, mas geralmente eu gosto de costurar ela primeiro na reta, para daí costurar na over e não ter variação na gola, para ela ficar de um tamanho bem certinho. Agora eu tô costurando a manga, eu fiz ela em anel, daria para costurar aberta também. Verifico as costuras, se estão tudo certo, né? Ali eu tô tirando
um pouquinho da linha que apareceu da reta, que eu costurei com linha branca com ponto largo para fixar a parte de cima, a parte de baixo da manga. Costurar a manga depende da sua habilidade. Se você não tiver tanta habilidade, é bom costurar ela aberta. Aí mostra eu desmanchando a gola. Eu só mostrei, eu deixei essa parte no vídeo para mostrar que eu desmanchei ela com um desmanchador para não cortar e tirar assim, tirar muito da peça. Porque eu queria manter a gola intacta. Só mesmo fazer ela mais estreita. E desmanchando, né? Quem costura sabe que tem que aprender a costurar e aprender a desmanchar. A parte do superior da manga também eu tinha feito que ao invés de 1 centímetro, eu tinha entrado meio apenas. E ela ficou muito aberta. Eu queria ela mais fechadinha e botei 1 centímetro. Estou falando do molde, né? Ali eu fiz uma costura para deixar a manga bem retinha, com guia. Eliminei o tanto que eu iria costurar com o pezinho da reta, que é mais ou menos 5 a 7 milímetros. Fiz o pique novamente da peça. E ali eu fui costurar o ombro de novo na overlock, porque ele ficou abrindo. Eu tive que fazer o pique na gola de novo. E costurando. Dá uma puxadinha na peça para ela ficar bem certinho, para não ficar tipo franzidos, né, na peça, porque eu deixei com 5% a menos. Só que como o tecido a malha é mais rígida, ela precisa ser puxada, né? Ela não vai assim, ela não cede tão facilmente. Ali eu tive que refazer a parte da manga superior, porque eu fiz ela um pouco mais estreita em cima. E eu fiz essa costurinha na reta para novamente ficar mais fácil a costura na overlock. Ali eu tô tirando as rebarbas que ficaram da costura na galoneira, porque não tinha pegado bem certinho no meu guia e eu não percebi, então eu cortei depois. Eu uso essa tesourinha que eu acho excelente, ela é uma tesourinha para bebê e ela ajuda a levantar a rebarba enquanto está costurando, eliminando o risco de cortar a peça. Esse vídeo eu quis fazer bem completo, mas assim, eu acredito que não precise mostrar tanto, né? Todos os detalhes. Testando a overlock, porque eu achei que tinha o ponto ficado muito aberto. Então eu apertei um pouquinho. A gola eu fiz só assim. Eu fiz só com a overlock mesmo. Depois eu passei e ela ficou bem assentada. Mas poderia fazer um reforço ou um pesponto. Ficaria bonito também. Mas como essa malha é muito rígida, eu não iria gostar de um pesponto, porque se precisar desmanchar, fica aparecendo furo, eu não gosto. Então, eu preferi fazer assim, porque ela ficou bem bonita,
só passando mesmo. Agora, para finalizar, a bainha da barra da blusa, com 2 centímetros. Também uso o guia. Eliminando os fios da peça. E tá pronta. Agora passando. Eu já passei para poder provar e fazer a foto, fazer o vídeo no caso. Porque se deixar só assim, não ia ficar bom. Fica meio franzida a gola. Mesmo uma peça de malha precisa de muitos cuidados para que ela fique bonita. E está pronto. Aí está a peça. Eu uso o tamanho GG, do corpo tipo retangular. Ela ficou soltinha no corpo, na altura do quadril, e a gola rente ao pescoço. Você pode fazer alterações no molde como desejar. E esse é o modelo em viscolaicra, no qual eu ajustei busto, mas é semelhante. Os moldes estão nessa plataforma chamada Payhip. Você vem aqui em Pague o que desejar, você pode alterar e contribuir com algum valor ou baixar gratuitamente. Daí você segue ali o passo a passo, eu já baixei, eu vou mostrar. Ele vem em um arquivo zipado. Você extrai. Essa é a versão feminina. Os e-books em português, espanhol e inglês. Vou abrir o feminino retangular. Aqui estão os moldes A0, A4 e SVG. SVG é para edição. Todos os meus arquivos eu vou abrir no navegador. Mas esse SVG você pode abrir para editar. Para imprimir em A4. E no A0. Nesse mesmo site que eu mostrei, da Payhip, você tem acesso a outros moldes. Por enquanto eu tenho poucos, mas mais tarde eu vou colocando mais. Nos próximos vídeos eu vou mostrar como editar um molde que foi baixado em SVG e transformar ele conforme a sua necessidade.